Pessoal, olá a todos. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao segundo semestre da disciplina Tecnologias Web 1. Nesse semestre, pessoal, a gente vai dar continuidade nos conceitos de criação de páginas web, né? No primeiro semestre, a gente aprendeu sobre HTML e CSS. E nesse segundo semestre, a gente basicamente vai continuar vendo essas linguagens, mas a gente vai ver recursos um pouco mais avançados, que vão possibilitar a gente criar sites mais profissionais, tá? Então eu inicio o conteúdo da aula dessa semana falando sobre design responsivo e frameworks front-end, tá? Bem, pessoal, a aula a gente organizou ela em duas partes, design responsivo e frameworks front-end, tá? No segundo momento, a gente vai ter uma parte também prática, onde eu demonstro como que a gente utiliza um framework, e aplica isso na prática, tá? Mas inicialmente eu trago essa figura para vocês assimilarem o que é o design responsivo, né? Então, basicamente, pessoal, quando a gente diz design responsivo, a gente diz que nós temos um site com layout, com uma interface, com uma tela, né? Que ela se adapta ao tamanho da tela do dispositivo que acessa aquele site. Então, por exemplo, se eu tenho um site e eu acesso esse site a partir do meu notebook, ele vai se apresentar de uma forma. Se eu acesso ele de um tablet, ele vai se apresentar de uma outra forma, ele vai se ajustar ao tamanho da tela do tablet. E se eu acesso de um smartphone, né, esse site ele vai se adaptar à tela, ao tamanho da tela do smartphone. E eu posso também acessar esse site até por uma Smart TV ou outros dispositivos, outros tamanhos de tela, e a ideia é que eu tenha um código único e esse site se adapte ao tamanho da tela sem desconfigurar. Então, é isso que a gente chama de design responsive, é aquele design que responde a qualquer tamanho de tela, sem causar prejuízo à navegação do usuário, sem comprometer a navegação. Tá? Então, essa figura aqui mostra bem. A gente observa que é um exemplo de um mesmo site, só que na tela do notebook, do desktop, né, do computador, ele é apresentado de uma forma, no tablet ele muda um pouquinho, no smartphone ele ainda muda um pouco mais. Até porque, pessoal, na tela do notebook nós temos um espaço maior, né? Então a gente consegue incluir mais informações. Já no smartphone, a gente já tem que trabalhar a questão da simplificação, né? Sintetizar esses conteúdos, né? Priorizar aquilo que merece maior destaque, porque é uma tela bem menor, tá certo? Então aqui nós temos as definições, né? E algumas características também. Aqui as duas primeiros tópicos diz o que eu expliquei para vocês agora há pouco, tá? E o terceiro tópico aqui diz que o design responsivo proporciona uma melhor experiência para o usuário ao navegar no seu site. Então é isso. Se você pegar um site que abre no computador desktop de uma forma e apresenta esse mesmo site no smartphone, pode ser que o usuário não tenha uma boa experiência, porque o conteúdo não foi adaptado, o conteúdo não foi priorizado, tá bem? Então, além de adaptar, de trazer uma visualização melhor para o usuário, ele também proporciona essa melhor experiência para o usuário ao navegar, ao utilizar o seu site, tá? E é fundamental a gente entender que hoje, né, de uns anos para cá, com a expansão da internet, a popularização dos smartphones, hoje mais de 70% dos acessos ao seu website normalmente é feito por smartphones. Então, é uma coisa que você não pode deixar de lado, tá? Tanto é que a maioria dos sites hoje são responsivos, tá certo? Tá, e como que eu crio um site responsivo, tá? Você criar isso usando CSS na unha é possível, tá? Você pode trabalhar com as medidas em porcentagem, pode usar media queries também, mas é bem trabalhoso, tá? Então, diante disso,
surgiram alguns frameworks para o design front-end responsivo. Inicialmente, vamos conceituar o que é framework. Framework é um conjunto de bibliotecas, de componentes prontos que vão facilitar o desenvolvimento de uma aplicação. Então, eu tenho framework para diversas linguagens. Eu tenho framework para HTML e CSS, que é o que a gente vai ver aqui, framework front-end, né? A gente tem framework para o desenvolvimento JavaScript, a gente tem framework para o desenvolvimento back-end com PHP, com Java, enfim, existem frameworks para diversas linguagens, tá? Os frameworks, eles já trazem componentes que já foram utilizados, testados, então ele permite uma criação de aplicações de forma rápida e segura. Porque você não precisa ficar desenvolvendo do zero os componentes, você já tem aquilo pronto, né? Agora, antes de começar a utilizar o framework, é fundamental que você tenha conhecimento daquela tecnologia. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com framework front-end, que usa HTML e CSS. É muito importante que a gente tenha conhecimento e domínio tanto de HTML quanto de CSS. E também entender a estrutura do framework, porque cada framework tem uma estrutura, tá? Uma forma de utilização, tá bem? E na web a gente tem basicamente dois tipos de framework, que é o front-end e o back-end. Nós vamos focar aqui nos frameworks front-end, que são aqueles que utilizam HTML, CSS e JavaScript e que priorizam a criação da interface, aquela parte que é visual, tá? Para o usuário, tá certo? Então aqui eu mostro para vocês três exemplos, existem diversos frameworks, tá? A gente tem o Foundation, que é um framework bastante conhecido, tá? Ele traz aí diversos componentes para você estar utilizando. Tem o Skeleton também, que é um framework conhecido para o desenvolvimento web front-end. E tem o Bootstrap, Twitter Bootstrap, que é o framework que a gente vai utilizar na disciplina, tá? E aí, no decorrer das próximas aulas, a gente vai aprender mais detalhes sobre o framework Bootstrap, tá? Então, espero que a aula tenha sido útil, pessoal. Um abraço e até a próxima.